do Brasil é diferente, né, da Alemanha, dos Estados Unidos, de outros lugares aí. Então, assim, quando a gente tem uma mão de obra, às vezes, com baixa escolaridade, com pouca especialização, por exemplo, algumas coisas que se fazem lá fora, né, seja na Europa, Fica um pouco inviável, fica né? um pouco inviável. Às vezes é um pouco difícil, às vezes você tem que fazer uns ajustes, assim, no processo. Às vezes até questão de equipamento. Por exemplo, às vezes tem forma de aplicação, às vezes no próprio recuperação do concreto, alguma coisa assim, de equipamentos que são utilizados lá fora e que no Brasil ainda não são viáveis, né? Ou ainda não chegaram, enfim. Às vezes acontece de ter que fazer umas adaptações. Mas o Brasil tem evoluído de uma forma bem rápida, assim, com a questão dos equipamentos também. Então, são alguns desafios aí que a gente encontra também. E o que você enxerga como assim, os principais desafios na formulação dos produtos químicos para a construção? Acho que os principais desafios é com relação a isso que a gente falou sobre as grandes diferenças de temperatura, de clima, de umidade. Por exemplo, só aqui no Brasil, né? O Brasil é um país muito grande, a gente tem diferenças muito grandes, né? Dentro de Minas já tem, que é um estado muito grande. Quando você pega o Centro-Oeste é muito seco, o Nordeste é muito quente, E também aí, seco. reação, né? Exatamente. O Sul é às vezes mais úmido, mais frio. No Sul a gente tem lugares que tem gelo e degelo, né? Que é coisa que não acontecem aqui. Isso é um complicador grande para o concreto. A gente tem que imaginar que o concreto é um material poroso. Então, quando a gente tem umidade lá dentro e acontece o processo de degelo, o que acontece? Existe uma expansão, né, na água quando ela transforma do estado líquido para o sólido. Tem uma expansão. Então, isso até isso influencia na questão do concreto também, né? Então, acho que o desafio é esse, é conseguir soluções e tecnologias que consigam se adequar bem para vários ambientes, várias situações diferentes. E o custo influencia muito, né? Porque não dá para você também... É um desafio você conseguir fazer produtos que estejam dentro de um bom custo-benefício. E o início, geralmente, desse processo, ele acaba... o custo inicial ficando mais caro, às vezes até conseguir viabilizar, botar mesmo para funcionar. Né? Então, tem que fazer muitos testes e muitas validações aí em vários lugares. Então, são os principais E isso a gente desafios. está falando no sentido do custo para a própria empresa. Isso. Para a própria empresa e acaba sendo também para o cliente, que é quem vai comprar. Final, né? Mas para a empresa, assim, gasta-se muito dinheiro. Nessa parte de pesquisa para poder adaptar para que isso funcione bem nessas condições diversas. Exatamente. Então, investe-se muito dinheiro para fazer essas formulações, os testes químicos, né? Para você botar um produto para gerar no mercado, ele tem que passar por vários testes, tem que estar dentro dos parâmetros de norma também. Quando a gente fala, por exemplo, dos impermeabilizantes, que são produtos... hoje, cada vez mais, a gente tem gamas maiores aí de produtos aqui no mercado. E eles têm que atender espessura mínima, tem que atender, às vezes, deformações, né? As dilatações deles sem romper. Então, assim, tudo normatizado. Então, você tem que ir fazendo os testes para conseguir se adequar a esses parâmetros de norma também, sabe? E, Felipe, o mercado de químicos para a construção tem evoluído muito nos últimos anos? Como que você está enxergando isso? Muito. Tem evoluído, assim, e com muita velocidade, né? Cada vez mais assim a como cada tudo ano. Tudo tá muito rápido, né? A tecnologia tem chegado muito forte. Então, assim, a cada ano a gente tem mais novidades aí de produtos químicos que vão chegando aqui no mercado e que ajudam muito, né? As obras, as pessoas, os processos. Mas realmente tem sido uma evolução muito, muito grande, assim, sabe? E quando a gente fala dos aditivos para o concreto, né, quais que são as inovações mais recentes? Olha, assim, aditivos, a gente tem uma quantidade grande de aditivos aqui no mercado, mas talvez sejam os policarboxilatos de última geração, que são basicamente redutores de água no concreto. Porque o concreto, como um dos produtos o concreto ele é constituído por cimento, areia, brita e água. Basicamente são esses 4 aditivos, né? São os principais produtos químicos, produtos que fazem o concreto, né? E a gente tem cada vez mais investido, né? O mercado tem investido em aditivos para poder diminuir a questão de consumo de cimento, por exemplo. Então, o fato de reduzir, por exemplo, a quantidade de água do traço de concreto, você deixa o concreto mais fechadinho, então menos poroso. Isso é muito bom porque o concreto muito poroso é ele que é o grande... a porta de entrada para os agentes agressivos que estão lá fora e que vão realmente degradar esse concreto que a gente estava falando, né? Sobre a questão da corrosão do aço. Então, quanto menos espaço, tiver,
quanto menos espaço vazio tiver lá dentro, melhor. Então, você tem produtos hoje para preencher aquilo. Então, a gente fala de sílica, nanosílica, tem um monte de produtos hoje que estão colocando no concreto. Fibras, macrofibra, microfibra. Hoje tem uma infinidade muito grande de aditivos que têm sido adicionados no concreto para aumentar o desempenho, durabilidade e tudo aquilo que a gente falou. E a nanotecnologia, né? Ela está influenciando o desenvolvimento dos produtos químicos para a construção? Muito. Nanotecnologias são basicamente, vamos pensar, produtos com partículas muito pequenas, né? Tá. E eu lembro lá, quando eu estava na faculdade em 2003, né, que eu entrei, nessa época, eu lembro que já tinha estudo, já de professores lá fazendo estudo de doutorado, mestrado, não lembro exatamente o que era, mas sobre partículas de nanotubo de carbono, que são partículas de carbono em formato de tubos, né, muito pequenininhos, que são adicionados no concreto, por exemplo, que ajudam muito na questão do desempenho de resistência mecânica dele mesmo. Então, assim, isso lá atrás, né, nós estamos falando de 20 anos atrás. E se você está falando que a partícula é pequenininha, qualquer partícula já é pequenininha. Pois é. Então, uma menor ainda. Exato, é uma menor ainda, uma partícula muito pequena. E, então, a própria nanosílica que eu te falei, né, que tem sido incorporada ao concreto também. Então, tem sido cada vez mais utilizados, são materiais bem pequenos, assim, por exemplo, no caso, vamos supor, você tem um primer para, vamos supor, fazer a aplicação de um impermeabilizante, uma membrana de impermeabilização, por exemplo. O objetivo da impermeabilização é evitar que a água percole ou passe através do concreto, né? Então, a gente tem membranas, basicamente, em resumo, assim, só para facilitar um pouquinho, a gente tem membranas e tem manta. As mantas são os materiais já pré-fabricados, que vêm em rolo. Você vai, aí você tem material aderido ou não. E tem as membranas que vêm líquido, você bate ela, vai fazer e ela vai virar... E depois ela vai secar e vai virar como se fosse uma manta. Exatamente, como se fosse uma manta e vai criar uma proteção, né, uma camada que evite que essa água percole. E a gente tem, por exemplo, primer, que hoje são para vários tipos de superfície, né? Primer para superfície muito lisa, primer para superfície muito porosa, muito áspera, que tem muito pó. Então, por exemplo, a gente tem um primer que tem, por exemplo, são nanoacrílicos, né? Que são materiais muito pequenininhos, que eles, quando você passa, por exemplo, em cima de vamos supor, uma laje que a gente chama de pulverulento, né? Que está com muito pó. Quando tem uma laje que está com muito pó, é difícil de algum produto aderir. Por mais que você limpe, às vezes a qualidade do concreto ou da sua argamassa não está muito boa, você tem hoje produtos que você vai incorporar esse pó também no próprio produto e vai conseguir dar uma boa resistência, uma boa aderência dos produtos de impermeabilização. Então, também com nanotecnologia, né? Então, são várias aplicações interessantes assim, que a gente tem hoje. De que forma que os materiais inteligentes, né, eles estão sendo incorporados no mercado da construção? Então, esse termo material inteligente, o mercado criou pensando nos materiais que se adaptam bem às variações do meio ambiente. Tá. Sejam térmicas, sejam... que é muito da linha que a gente falou no início, né? Que é um dos desafios da gente fazer, de ter materiais que se adaptem a vários ambientes diferentes. Esses são os materiais inteligentes, né? São os materiais que têm essa capacidade mesmo com grandes variações aí, temperatura, umidade, pressão... Eles se comportam bem. Se comportam bem. Então, isso é o que o mercado hoje busca, porque você tem materiais que são muito restritos, né, na aplicação deles. Às vezes é um material que dá só para um tipo de umidade, material que dá só para um tipo de ambiente. Isso não é bom para o produto, para o mercado em si, né? Porque o ideal é que você tenha quanto mais produtos que consigam se adaptar bem a várias situações, né? Então... E também a gente tá numa situação um pouco imprevisível, né? Climática. Exatamente. Cada vez com as temperaturas aumentando mais, lugares que... Estação, né? Que a gente não sabe, né? Se tem a estação, se não tem a estação. Exatamente. E aí isso para construção também. Com certeza. E isso o mercado de química para construção também tem que se adequar às variações que tem também no mercado, senão né, não vai dar certo. Quais que são as tendências mais promissoras em produtos químicos sustentáveis para a construção civil? Então, esse tema sustentabilidade é um tema bem importante, né? Que a gente tem que pensar... Hoje, tudo no mercado, independente seja de química para construção ou qualquer outro tipo, a sustentabilidade ela é